Todos os girassóis se curvam ao sol, mas se um tiver curvado demais é porque está morto. Bem, essa lição básica parece não ser conhecida por muitos dos vereadores no Brasil, em especial São José dos Campos, que não entendem a importância dos vereadores e da autonomia entre os poderes e de tanto se curvarem, mesmo no momento em que acreditam-se totalmente alinhados, acabam sendo sumariamente descartados e traídos pelo atual governo de São José dos Campos. Foi exatamente isso que aconteceu de modo lamentável na noite de ontem, durante a escolha do candidato a vice do atual prefeito de São José dos Campos, onde estava tudo alinhado já há muito tempo. Era segredo de polichinelo que o candidato a vice seria o Robertinho da Padaria, o vereador Robertinho da Padaria, provavelmente o mais leal de todos os vereadores, isso ao longo aí, pelo menos dos 2 anos de mandato aí do atual prefeito de São José dos Campos. Entretanto, numa rasteira lamentável, resolveram colocar de última hora um ex-coronel aí da PM no lugar dele. Nada contra o tal do coronel, mas o que agrega politicamente um coronel que não tem conhecimento político, que não tem habilidades políticas na cidade para a gestão da cidade? Nós já temos, inclusive, um atual prefeito que foi eleito como vice e que foram feitas toda sorte de alertas da época sobre o despreparo do atual prefeito, que era secretário só com ensino fundamental, que tinha uma série de situações mal explicadas durante a sua gestão como secretário de governança e outros cargos que ocupou, sempre em comissão e sempre sem dispor dos recursos técnicos para isso, mas tudo isso foi ignorado porque no Brasil muitas vezes as pessoas ignoram a importância do vice. Entretanto, parece-se repetir a fórmula, se colocar pessoas despreparadas na condição de potencial sucessor numa ausência do prefeito, como, por exemplo, buscar a carreira política, como aconteceu em São José dos Campos, e nós já alertávamos para isso, no caso do Felício Ramute. Pois é, mas tudo isso foi deixado para trás e demonstrou-se mais uma vez que não há prestígio nenhum aos vereadores de São José dos Campos e não haverá enquanto se adotarem essa postura submissa, de submissão, de subserviência ao atual governo. Muito diferente do que acontece, por exemplo, com os deputados e o que o próprio presidente Lula, ontem em passagens por São José dos Campos, falou na cara do próprio prefeito. O Lula vai querer governar. Ele só tem 70 deputados. Tem 513 deputados na Câmara. Como é que ele vai querer governar? Ele só tem 9 senadores e tem 81 senadores no Senado. Como é que ele vai governar? Governando, conversando com as pessoas, sendo tolerante com as pessoas, aceitar a opinião das pessoas, porque não é tudo que o governo manda que tem que ser aprovado do jeito que o governo quer. Diálogo, respeito, construção comum de pontos sensíveis à nação. Foi isso que fez o presidente Lula ser presidente pela 3ª vez e ter sempre sucesso em suas iniciativas. Porque é assim que se governa, respeitando todos os pontos. Porque você não ganha com 100% de aprovação. A gente tem que respeitar aqueles e ouvir aqueles que também pensam contrariamente a gente. E é por isso que os vereadores precisam entender o seu valor e começar a dar esse valor e se colocar como verdadeiros representantes daqueles que os elegeram. Figuras como Robertinho da Padaria, Renata Paiva, Marcão da Academia, Juvenil Silvério, tantos outros que vêm caminhando com esse governo há tanto tempo e que foram literalmente desprezados nessa escolha, gente que tem experiência, competência, é respeitado pela comunidade, goste eu ou não, concorde eu ou não com muitos dos pontos dele, mas é preciso reconhecer que essas pessoas têm sua representatividade, têm trabalho prestado pela cidade, entretanto, foram sumariamente desprezados para colocar um total desconhecido, despreparado, que nunca atuou na política, que se uma vez, em qualquer infortúnio do prefeito ou que busque seguir carreira política, como foi o caso do Felício Ramute, o que vai acontecer? Mais uma vez a cidade estaria entregue nas mãos de um total despreparado para a política, incapaz de lidar e que veio de um modelo, inclusive, autocrático, autoritário, que impõe goela abaixo e destrói, inclusive, acordos.
trai aquilo que foi firmado, como deixa muito claro aí o Robertinho da padaria, que, como eu disse, era segredo de polichinelo, que até ontem seria o candidato a vice e foi simplesmente limado na hora H. Então esse tipo de coisa acontece porque muitas vezes os vereadores não entendem o poder que eles dispõem, não entendem as obrigações que eles têm para com a cidade, para com os eleitores, e muitas vezes adotam uma postura confusa de entender ser governista com ser subserviente, com falar amém para todo o governo, diferente daquilo que o próprio Lula colocou. Se a gente olhar a maneira como o Lula governa e governa bem, podem os críticos reclamar ou não, mas os resultados aparecem, mesmo os partidos que são da situação brigam por suas agendas. Quantas e quantas vezes a gente vê nos jornais, o PT é contra o que o Haddad está fazendo. E ele tem que posicionar, ele tem que se posicionar, porque o governo é uma coisa, partido é outra. O que precisa, na verdade, é na hora que todo mundo senta, encontrar consenso e falar o que é o melhor e o que é o possível aqui. Qual é o ponto comum entre todos para melhorar a vida no Brasil? Qual é o ponto comum aqui para melhorar a vida nas cidades? E que isso sirva de lição para que os vereadores entendam de uma vez por todas que precisam aprender a agir com autonomia, como a Câmara dos Deputados aprendeu, como o Senado brasileiro aprendeu, que não funciona viver de cócoras para governos, porque o governo que tem vereadores que vivem de cócoras para governo, faz isso na hora H, no momento que você pensa que será reconhecido por toda a lealdade que você apresentou durante anos, no caso do Robertinho, décadas. O que você recebe? Você recebe uma verdadeira facada nas suas costas. E você, qual a sua opinião a respeito? Você acha que o vereador que você vota tem de agir com autonomia diante do governo A ou B e sempre colocar os interesses de você, eleitor, porque ele está lá para representá-lo e não, como várias vezes acontece, colocando os interesses do governo A ou B à frente dos interesses da população? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e lembre-se, como o próprio Felício andou dizendo por aí, no passado em que ele ouvia os conselhos do Emanuel Fernandes, da maneira como se disputa a eleição é como se governa. E a gente já viu que as coisas estão começando de modo bastante autoritário e ditatorial.